Módulo 56, resistência em fios, gravando. Olá pessoal, tudo tranquilo? Como é que a gente vai pensar em resistência de fios, né? Essas coisas elétricas e circuitos aparecendo pra gente no Enem. Isso é muito comum de a gente ser cobrado, né? Mais comum do que às vezes você espera que apareça. E você identificar a proporção entre capacidade do fio receber corrente com as dimensões e com o material que ele é feito. O que a gente tem que lembrar e não pode esquecer isso na hora de fazer a prova? Primeiro, cada material que constitui o fio ele tem a sua que a gente chama de condutividade. Né? Um fio de cobre, um fio de tungstênio, um fio de ouro tem condutividade diferente. Quanto maior for a condutividade, melhor para a corrente passar. A gente vai ter menos resistência elétrica. Beleza? Lembra da resistência lá da lei de Ohm? É exatamente essa que a gente vai estar falando. Coisas que também vão influenciar nessa resistência. Comprimento do fio, né? Que é diretamente proporcional. Quanto mais longo for o fio, maior a resistência. Segundo fator, a área da secção reta. Como seria a área de secção? Quanto mais grosso for o fio, o que acontece? Mais fácil para o elétron passar. Quanto mais fino for o fio, mais difícil. Logo, para o fio ter uma resistência baixa, para passar bastante corrente, tem que ser um fio mais grossinho. Então, se você pensar, por exemplo, ar-condicionado na sua casa, você não liga ele no mesmo fio que seria de uma lâmpada. Senão você vai te dar algum problema e o fio pode derreter e gerar um curto-circuito. Então, sempre que a gente pensa em resistência elétrica de fio, você tem que lembrar sempre dos fatores que são comprimento, que é diretamente proporcional, área da secção, que é inversamente, quanto maior a área, menor a resistência, e a condutividade. A condutividade, quanto maior a condutividade, mais fácil passa a corrente, menor a resistência. Legal? Condutividade tem a ver exatamente com o oposto da resistividade, que é o que a gente usa naquela formulinha do R igual ao ρ, o L dividido pela área. Tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente pode juntar tudo isso num problema que apareça pra gente aí numa questão no estilo do Enem. O problema é o seguinte: a resistência de um fio é determinada pelas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade, sigma, caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, o comprimento, e A, a área da secção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então ele apresenta para a gente aí uma tabela onde a resistividade está associada ao material que constitui o fio, para a gente conseguir acompanhar. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência é o fio feito de quê? Então, se eu vou manter as mesmas características, as mesmas dimensões geométricas, primeiro, o mesmo comprimento e a mesma área. Logo, o que vai fazer a diferença é a condutividade, já que tem o mesmo L, o mesmo tamanho, mesmo A, mesma área. Quanto maior a condutividade, melhor. Quanto menor a condutividade, mais difícil da corrente passar. E como a pergunta feita é o de menor resistência, o de menor resistência é o que conduz mais, né? Não tem resistência para a eletricidade passar. Consequentemente, o de maior condutividade é o alumínio, que a gente vê aí pela tabela, né? Que tem 34,2 de condutividade. Resposta para a gente